Olá, tudo bem com você? Meu nome é William, sou professor de matemática do 9º ano. E hoje, antes de iniciarmos a nossa aula, eu tenho alguns recados para você. Primeiro, não esqueça de acessar o Classroom e realizar a atividade para garantir sua presença. O segundo recado, caso você nos acompanhe apenas pela TV, eu peço que você entre em contato com a sua escola e retire seu material para você acompanhar as aulas de uma forma mais eficiente. E o terceiro, eu gostaria que, se você tiver alguma dúvida, você procure seu professor para que você possa resolver, ok? Então vamos lá. Na aula passada, nós vimos o quê? Função quadrática, lei de formação da função quadrática, gráfico da função quadrática, vértice do gráfico da função quadrática. Nesta aula veremos a função quadrática, lei de formação da função quadrática e valor de uma função quadrática. Certinho? Primeira coisa que nós veremos é a definição de uma função, né? Como que ela é definida. Então eu sempre tenho lá, ó, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que a, b e c, né, coloquei coloridinho aqui, são números reais. E o meu a, que é o coeficiente de x ao quadrado, ele deve ser diferente de zero, tá? Para que a função possa ser chamada de função quadrática, né? Senão o nosso primeiro termo desaparece. Se o a for igual a zero, eu multiplico a vezes x ao quadrado e eu elimino esse termo aqui. E aí ela já não é mais uma função de segundo grau, tá? Tal sentença é chamada de lei de formação de uma função quadrática. Então tudo que for semelhante a essa formação aqui, ela é classificada como função quadrática, ok? No lugar de x, às vezes pode aparecer um t, uma outra letra qualquer, tá certo? Então, vamos seguindo aqui. Exemplos de função quadrática. O que eu tenho lá? Ó? Y igual a x ao quadrado mais 2x menos 8. Veja a semelhança com a função quadrática. Y igual a menos x ao quadrado mais 9x menos 18. Também semelhante à função quadrática. Aqui, ó, se você lembrar das nossas aulas, lá da 65, 66, nós vimos funções, equações incompletas. Então, você nota que ela é uma função quadrática porque o x está elevado ao quadrado, porém, ela não tem todos os termos, né? No nosso caso aqui, o b é igual a zero, então o termo em x aqui acabou desaparecendo, mas ela ainda é uma função quadrática. Y igual a 4x ao quadrado menos 4x mais 1, y igual a menos 2x ao quadrado mais raiz de 6, também uma função quadrática, sempre caracterizado pelo x elevado ao quadrado, né? Um último exemplo aqui também, y igual a menos 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, temos aí os nossos exemplos. Valor de uma função quadrática. Como é que eu calculo o valor numérico de uma função quadrática, né? Então, ó, determine o valor da função quadrática y igual a menos 2x ao quadrado mais 11x mais 3 para x igual a 4, né? Então, me acompanha no quadro aqui para a gente resolver esse exemplo, ok? Então, vamos lá. Ó. Copiar a minha função aqui. Y igual a menos 2x ao quadrado mais 11, menos 2x ao quadrado mais 11x, mais 3, e pede para você substituir o x por 4. Ok? Então, o que eu tenho aqui, ó? Y vai ser igual a menos 2, vou abrir um parênteses aqui, vou colocar o número 4 no lugar do x, elevar ao quadrado, mais 11, abre o parênteses aqui também, coloca 4 mais 3, eu tenho assim, ó, y igual a menos 2, 4 elevado ao quadrado, 16, mais 44 mais 3. Y vai ser igual. Menos 2 vezes 16 menos 32, mais 44 mais 3. Operando os dois aqui, né? Y vai ser igual a 44 menos 32
ver se é isso mesmo. 12 mais 3, y igual a 15. Então, esse é o valor da função no determinado ponto, ok? Então, vamos voltar para a tela aqui, né? Troquei lá o x por 4, desenvolvendo os cálculos aqui, eu chego em y igual a 15, certo? Esse exercício agora, vou dar um tempinho para vocês e nós já voltamos com a apresentação. Então, voltamos agora com a apresentação da resolução, né? Então, o que pedia esse exercício 1? Determine o valor da função quadrática y igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1 para x igual a 5. Então, o que nós temos aqui, ó? Tenho que trocar x por y, x por 5. Então, trocando x por 5, note que eu preservei aqui os parênteses no lugar do x, tá vendo? Aí, 5 elevado ao quadrado, 25. 4 vezes 5, 20, mais 1. 3 vezes 25, 75, menos 20, mais 1. 75 menos 20, 55, mais 1. Nós temos lá y igual a 56. Certinho? Exemplo 2. Dada a função quadrática, definida por f de x igual a 2x ao quadrado mais 6x menos 4, calcule f de 10. Por que eu escolhi calcule esse exercício bem parecido com o anterior? Porque aqui nós temos uma outra linguagem para a função, tá bom? Então, eu também, no lugar de y, eu posso utilizar f de x, tá certo?
Então, calcular o f de 10. Eu tenho lá, ó, 2x² mais 6x menos 4. Então, tenho aqui f de x igual a 2x² mais 6x menos 4. E eu quero calcular o f de 10. Então, para calcular o f de 10, o que eu vou fazer? Vou trocar o x por 10. F de 10 vai ser igual a 2 multiplicando 10² mais 6 vezes o 10 menos 4. F de 10 igual a 2 multiplicando 10², 100, mais 6 vezes 10, 60, menos 4. F de 10 vai ser igual a 2 vezes 100, 200, mais 60 menos 4. F de 10, 260 menos 4. F de 10 igual a 256. Certinho? Então, vejamos aqui, ó, né, apresentando a solução lá, f de x igual a 2x² mais 6x menos 4, né? Fiz a substituição por 10, 10² 100, mais 6 vezes 10, 60 menos 4, 200 mais 60 menos 4, 260 menos 4, 256. Exercício 2. Então, no exercício 2, ó, dada a função quadrática definida por f de x igual a 2x² mais 6x menos 4, peço para você calcular o f de 20. Então, mais um tempinho para vocês e nós já voltamos com a solução.
E aí, como vocês foram? Será que vocês conseguiram? Vamos conferir o resultado? Então, acompanha comigo aqui, ó. Então, foi dado o exercício para você, bem semelhante ao exercício anterior. Então, o que eu tenho lá? Ó? Do lugar de x, eu tenho que trocar x por 20. Então, f de 20 é o que nós precisamos calcular, o que foi solicitado. Então, 20 elevado ao quadrado, 400. 6 vezes 20, 120. 2 vezes 400, 800. Mais 120 menos 4. 800 mais 120, 920, menos 4, o f de 20 ficou igual a 916, certinho? Então agora, ó, exemplo 3, o que eu vou pedir para você? Uma pequena empresa calcula o custo em reais para produzir N unidades de determinado produto, a partir da função. Então eu te dou uma função, lembra que eu falei no início da aula que o x poderia variar, poderia aparecer com outra... No lugar de x poderia aparecer outra letra, então agora nós temos aqui o n. Então, o c de n, né, o custo de n unidades, é dado pela função. Menos 1/5 de n ao quadrado, mais 8n mais 100, com n variando de 0 a 40. Então, aqui eu tenho um intervalo que esse n pode variar. Como n representa o número de quantidades produzidas, então... eu posso produzir 0 unidades, eu tenho um custo, ou eu posso produzir no máximo 40 unidades. Essa é a interpretação que eu tenho que dar para esse intervalo. Determine o custo para se produzir 5 unidades, então eu tenho n igual a 5, 10 unidades, então eu tenho n igual a 10, e 15 unidades, eu tenho n igual a 15. Certo? Então, vou dar um tempinho para vocês, né, responderem aí a letra A, e nós já voltamos com a solução.
Então, vamos ver o que você encontrou, né? Qual foi o custo que você encontrou para produzir 5 unidades? Então, vejamos aqui, ó. Para 5 unidades, nós temos o meu N igual a 5. Então, onde tem N, eu vou colocar 5, olha só. Menos 1/5 vezes 5 elevado ao quadrado, mais 8 vezes 5, mais 100. E eu tenho lá C de 5 igual a menos 1/5 vezes 25 mais 40, né? 8 vezes 5, 40, mais 100. 1/5 vezes 25, eu tenho lá 25 sobre 5, ou 25 quintos, mais 40 mais 100. 25 dividido por 5 é igual a 5 e nós preservamos esse sinal negativo aqui referente ao resultado da fração. Mais 40 mais 100. 40 mais 100 é 140, menos 5, 135. Então, eu tenho que interpretar a minha resposta, né? Custo de 5 unidades. O custo de 5 unidades é 135. Agora, nós temos a letra B para a produção de 10 unidades. Então, acompanha comigo no quadro, tá certo? Agora, vamos resolver aqui, ó. Então, copiar a minha função. O meu C de N é igual a menos 1/5 de N ao quadrado. Vou tirar o print aqui para não alterar a função. Mais 8N mais 100. E como nós estamos calculando o custo de 10 unidades, então o que eu vou fazer? Eu vou trocar o N por 10. Então, o C de 10 vai ser igual a menos 1/5 vezes 10 ao quadrado, mais 8 vezes 10, mais 100. E o C de 10 vai ser igual a menos 1/5 vezes 10 ao quadrado. Eu tenho 100, mais 8 vezes 10, 80, mais 100. Já vou somar esses 80 e o 100 aqui. Então, C de 10 é igual. Multiplicar por 1/5 é o mesmo que dividir por 5, tá? Então, fica ali o 100 sobre 5, mais o meu 180. Custo de 10 unidades vai ser igual. 100 dividido por 5, tenho lá menos 20 aqui, né? Preservando o sinal, mais 180. O custo para a produção de 10 unidades é igual a 160. Certinho? Então, acompanhando aqui na tela, né? Tenho lá o custo de 10 unidades, né? R$160 ali. E na letra C, o exemplo 3, eu tenho o quê? Troquei o N por 15, porque pede o custo de 15 unidades. Então, trocando por 15, 15 elevado ao quadrado, 225, 8 vezes 15, 120, mais 100, menos 1/5 vezes 225, menos 225 sobre 5, mais 120 mais 100, 225 dividido por 5, menos 45, mais 120 mais 100, aqui 220 menos 45, 275, ok? Então, 275 não, 175. O custo de 15 unidades é de R$175. Certinho, gente? Então, agora vamos lá, ó. Exercício 3. Considere a função y igual a mx ao quadrado menos 3m mais 2, multiplicando x, menos 3, em que m é um número real não nulo, né? Então, m tem que ser diferente de zero, sempre que aparece essa expressão ali, número real não nulo, tem que ser diferente de zero,
Determine o valor de m, sabendo que o gráfico dessa função passa pelo ponto de coordenadas 1 e menos 3. Ok? Então, eu vou dar uma dica para vocês. Qual é essa dica? Ó, o meu x é igual a 1 e o meu y é igual a menos 3. Tá certo? Tenta realizar essas substituições e nós já voltamos na sequência com a resolução. Então, gente, vamos ver se você conseguiu seguir as recomendações, né? E aplicou de forma bacana aí, ó. Então, eu tinha falado para você, ó, qual foi a dica que estava na tela, né? Se puder voltar um pouquinho lá. Vai dizendo assim, ó, que o x você troca por 1 e o y você troca por menos 3. Então, nós faremos isso, ó. Onde tem x, eu coloco 1 e onde tem y, eu coloco menos 3. Então, aqui, ó, tem y menos 3 igual m multiplicando 1 ao quadrado menos 3m mais 2 multiplicando 1 menos 3. Menos 3 vai ser igual m. 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, então eu tenho 1 como resultado aqui, menos 1 multiplicando todo esse conjunto aqui que está no parênteses, eu continuo com 3m mais 2 menos 3. Menos 3 vai ser igual, m vezes 1 é m. Esse sinal negativo, bastante cuidado com ele. Por quê? Porque ele vai alterar o sinal de 3m e ele também vai alterar o sinal do mais 2. Então, eu vou ficar com menos
3m menos 2 menos 3. O que eu tenho aqui? Vou ainda deixar esse menos 3 desse lado, sem problema nenhum. M menos 3m menos 2m menos 5 menos 2 menos 3 menos 5. Agora eu vou trocar, ó. Esse 2m vem para esse lado, né? E quando aqui ele está subtraindo, né, com o sinal negativo, quando eu troco esse menos 2m de lado, né, nós costumamos simplificar essa operação utilizando essa técnica aí, eu digo que ele passa com sinal negativo, positivo, né? Ele troca. Se era negativo aqui, vem para cá positivo. Igual menos 5. O mesmo acontece com o 3, né? Uma simplificação aí, a gente tem lá mais 3. Eu tenho o meu 2m igual menos 5 mais 3 menos 2. M vai ser igual, o 2 que estava multiplicando, ele passa dividindo. E o meu m é igual a menos 1. Circular aqui. Então, para que esse ponto pertença à função, o que eu preciso? Eu preciso que o m seja igual a menos 1. Então, apresentando aí a resposta na tela, né? A mesma operação foi realizada. E agora nós temos um exercício, mais uma vez o exercício contextualizado. Em uma partida de vôlei, um jogador deu um saque e a altura h em metros, que a bola atingiu num tempo t. Então veja que ele está relacionando, né? Está dizendo o que cada letra significa, dizendo que h significa altura e t significa o tempo. Então, à medida que o tempo vai passando, a bola vai subindo e depois ela desce. Então, é uma relação do tempo com a altura, né? Tempo é dado em segundos, está representada pela função quadrática. Então, eu tenho uma função que descreve um experimento semelhante a essa partida de vôlei, né? O que ele dá de informação? Sabendo que a bola atingiu a altura máxima em 4 segundos. Determine essa altura. Então, eu utilizo o tempo na função para que eu determine a altura, né? Que foi aquilo que eu falei para vocês. Conforme eu vou correndo uma linha temporal aqui, o que vai acontecendo? Essa bola vai subindo, atinge a altura máxima em um determinado tempo, e daí depois ela começa a descer novamente, né? Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Vou ter que utilizar o tempo dado, né? Qual foi o meu tempo para que eu tenha essa altura máxima? O tempo de 4 segundos. Então, você vai calcular o valor dessa função em 4 segundos. E o valor que você encontra é a minha altura máxima, certo? Então, vou dar mais um tempinho para vocês e nós já voltamos com a solução do exercício.
Aí, pessoal, como você foi nesse exercício aí, né? Substituiu o t por 4, calculou? Vamos ver isso então, ó. Aqui comigo no quadro, eu tenho lá, o tempo foi dado igual a 4, então tem que calcular o h do número 4. Olha só, menos o 4 elevado ao quadrado, mais 8 vezes 4, h número 4 vai ser igual a menos, porque esse sinal está fora do parênteses, né? Então, preserva ele. 4 elevado ao quadrado, 16, mais 8 vezes 4, 32. H do número 4 igual menos 16 mais 32, fico com 16 positivo. O que eu tenho que entender? Que em 4 segundos eu tenho uma altura de 16 metros, certo? Então, vamos acompanhar aqui. A altura máxima atingida pela bola foi de 16 metros. Então, essa é a nossa interpretação para o H no tempo igual a 4. Certinho? Então, olha só, né? Bola saiu daqui, atingiu a minha altura máxima em qual tempo? Em 4 segundos. E aí depois ela começa a descer, né? Todos esses outros pontos aqui, ó, nós iremos estudá-los ainda na parábola, né? Então, tenho lá a altura máxima atingida pela bola, 16 metros. E agora eu tenho mais um desafio para vocês aí, né? Vou dar mais um tempinho para vocês interpretarem esse exercício 5. O que eu tenho ali, ó? A área y, então veja que eu chamo a área de y, da figura a seguir é dada em função do comprimento x indicado, né? Então, tem o comprimento x aqui, indicado nessa área em branco, né? Sempre que aparece um pontilhado aqui, eu tenho que entender que foi feito um recorte, essa área foi retirada, né? E o que está valendo? É só essa área colorida aqui, né? Qual é a lei de formação dessa função? Então, em relação a x, quanto que essa área colorida aqui representa para mim? Certinho? Então, mais um tempinho para vocês e nós já voltamos com a solução.
Então, pessoal, lembraram? Para esse exercício aqui, talvez você precise de algum conhecimento um pouco mais, precisa buscar um pouquinho mais na memória, né? Um conhecimento a mais aí. O que você precisa lembrar? Da área do retângulo, né? Que é base vezes altura. Primeira coisa que a gente vai supor é que esse retângulo, ele não tem esse quadrado, ele não é oco no meio, oco não, né? Ele não tem esse recorte aqui. Okay? Se ele não tem esse recorte, qual seria a área D? Lembra que no enunciado o exercício combinou com você que Y era a tua área. Então, Y é a área. O que eu tenho aqui? Ó? Base vezes altura, ou comprimento vezes a largura. Então, eu tenho 6x aqui vezes 6. Só que tem um problema, tem um recorte que você tem que tirar. Que recorte é esse? É o recorte de um quadrado, né? Comprimento x e largura x também. Então, você tem que retirar o quê? O x vezes x. Aqui fica como? Y vai ser igual. 6x vezes 6, eu tenho 36x. Menos x vezes x, x ao quadrado. Aí, por questão de estética e organizar a tua função, você coloca aquela que tem o maior coeficiente primeiro. Então, você vai deixar a tua resposta assim, ó, y igual a menos x ao quadrado mais 36x. Aqui tem a função que representa a área dessa figura, né? E nós dizemos que a área dessa figura está em função de x, por quê? Quanto maior for o recorte, quanto maior for o valor de x, você diminui essa área que eu representei aqui em rosa, e acho que no desenho inicial estava salmão ali, né? Então vamos acompanhar a resposta. Então, por isso que fica em função. Se o x for igual a zero, por exemplo, esse recorte não existe, né? E aí você tem uma função dada por 36 vezes o valor de aí, vai zerar praticamente tudo, né? Porque você tem aqui embaixo também está em função de x, né? Então, por isso que esse x não pode ser zero aí. Bem, vejamos a nossa resposta aí, né? Área igual a comprimento vezes a largura, então tenho 6x vezes 6 menos x vezes x, 36 menos x ao quadrado, e aí nós organizamos aqui no formato de uma função quadrática, certinho? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Na aula de hoje nós vimos função quadrática, lei de formação da função quadrática e o valor de uma função quadrática, valor numérico de uma função quadrática, ok? Então, chegamos aí ao final dessa aula. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, tá bom? Revisem a aula, estudem, se vocês puderem, procurem mais alguns exercícios, troquem ideias com os seus professores, tá bom? Com o seu professor, no caso. E aí, aguardo vocês numa próxima aula. Fiquem com Deus, um abraço, até mais.